Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, nessa segunda-feira, nós estamos aqui no monte para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não está tendo culto lá em casa, mas nós vamos adorar o Senhor aqui no monte, assim como o Senhor nos ordenou. Então, nessa segunda-feira, o pastor Ezequiel vai trazer uma palavra para a igreja, para os irmãos, e que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da sua palavra, porque a boca de Deus vai ser ministrada nessa noite. Amém? Então, vamos orar, vamos fazer uma oração para receber o pastor Ezequiel. Soberano Deus, Altíssimo Sim, e meu Eterno Deus Pai, eterno, Espírito Santo de Deus, Senhor amado mais e querido, uma vez estamos mais uma diante da vez Tua nós estamos presença, aqui, Pai. meu Pai, nesta Abençoa, segunda-feira, meu nesta Pai, noite, cada ouvinte da para, Tua palavra. Senhor Jesus, buscar Cada a Tua irmão face, de buscar os vastas terra de revestimentos, e comunasse, que o Senhor venha arianda, derramar lavacibe do de céu, meu Pai, o converséia. seu poder e grande Derrama, meu glória. Pai, do Teu Senhor poder, Jesus, da Tua vai derramando do graça, Teu Pai. poder, da Tua Em Shekinah, nome da de Tua canta, lábia, presença. sube, comunai. Obrigado, Pai, por Sim, cada meu Pai, ouvinte, por cada aleluia. irmão que irão ver esse Abençoa, meu vídeo, Pai, em meu nome Pai, do que irão Senhor assistir, Jesus de Senhor, Nazaré. e que o Senhor vai de Dai a encontro com vitória, cada meu um, Pai. meu Pai, os nossos irmãos. Em nome Fale do com Senhor eles, Jesus Pai, de porque a Tua Nazaré. palavra é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. Em A nome sua do palavra Senhor, meu transforma Pai, vidas. a Tua Tua graça, palavra, Pai, Arábia, chega onde, Pai, cada nós não irmão, podemos cada chegar, irmão, meu mas Pai, a que vai nossa ouvir, voz, meu Pai, ela esta vai aonde o live. Senhor quer que ela Em nome de chega. Jesus, cada Senhor, ouvinte, fica conosco, abençoa, Pai, Pai, fica decanta, com lábia, seus sube, servos, comunai. e venha, Pai, usar o Teu Espírito servo nessa Santo, em noite, nome de Jesus assim como o Cristo Senhor de tem Nazaré. usado com poder e Dai a com bênção, glória. Pai. Dai a bênção, Oh, meu Pai, aleluia. e dai a Em vitória, nome e do fica Senhor conosco, conosco, no nesta nome noite do Senhor Jesus Jesus Cristo de Cristo. Nazaré. Pai Amém. Amém, Glória a Jesus. Deus. E eu passo a palavra para o pastor Ezequiel. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Mais uma noite, mais uma vez, igreja. Aleluia. Estamos aqui, louvado seja Deus, para cumprir esta meta, nesta campanha que nós estamos fazendo. Uma campanha, louvado seja Deus, aonde o Senhor Jesus tem nos ordenado, aonde o Senhor, o Todo-Poderoso, tem pedido para que nós fizéssemos esta campanha. Aleluia. E aqui estamos para cumprir com esse compromisso, porque nós recebemos ordem do Senhor e façamos o que o Senhor ordena, porque se Ele falar volta aos cultos, nós voltamos aos cultos. Se Deus fala assim, estou achando melhor vocês na campanha, Aleluia. nós vamos para a campanha, porque em breve os irmãos vão ter surpresa. Louvado seja Deus, vai ter surpresa, que a igreja ela vai existir no município de Inocência verdadeiramente, vai ter uma construção da igreja. Então nós temos que estar no monte orando, buscando a Deus, e que Deus nos reveste, porque senão nós não conseguimos, que é uma luta muito grande, igreja. É uma luta muito grande. Louvado seja Deus. E aqui também nós estamos em várias campanhas, igreja. Mas uma das campanhas, eu vou apresentar aos irmãos. A irmã missionária pega para mim o vidrinho ali, para mostrar para a igreja, para o povo de Deus, a botija de óleo. Aqui, igreja, ó. Louvado seja Deus, ó. Eu vou apresentar para a igreja. Nós já está já com aproximadamente 30 dias que nós estamos orando em casa na madrugada e orando também aqui no monte. Inclusive tem uma live que nós fizemos aqui, nós mostramos aqui, ó, que nós colocamos aqui nessa botija, né, que é uma botija virgem, sem ter usado para nada, colocamos nome do estatuto da igreja, colocamos nome dos irmãos dos irmãos que assistem a live, colocamos dos projetos da igreja, das missões. Igreja, é tantos nomes, é tantas coisas que nós colocamos aqui, ó, os pedidos de oração para cada irmão, para Deus mesmo abençoar Jesus. Grandemente, visitar Glória grandemente cada um dos irmãos. Louvado seja Deus, porque nós estamos fazendo os nossos compromissos diante do Senhor, e o Senhor tem se agradado. Que quando acabar esta campanha, quinta-feira vai se encerrar esta campanha. E vai ser aqui no monte. Não sei se vai ser gravado ao vivo, mas glória a Deus, aleluia, nós vamos terminar na quinta-feira a campanha aqui no monte.
Louvado esta campanha. E já iniciamos outra. Já vamos iniciando outra. Por quê? É nós, é Deus que está pedindo para trazer nos revestimento, para trazer, glória a Deus, aleluia, para quebrar as maldições, a quebra de maldição, né? Tantas lutas, tantas batalhas, e o Senhor vai dar um basta em tudo isso. O Senhor já deu um basta já. Louvado seja Deus. Vamos colocar aqui, porque nós temos já orado e vamos orar mais. Mas diante das orações, glória a Deus, aleluia, e nós já temos orado para aquela botija de óleo, onde estão os nomes de cada, glória a Deus, aleluia, de cada propósito. Ali está o nome, igreja, de cada propósito que nós colocamos diante de Deus, por ordem do nosso Deus, por ordem do Senhor. Então nós colocamos ali aquilo que nós vimos que, louvado seja Deus, que é necessário para que todos recebemos, né, livramento, Deus, bênção de Deus. Os irmãos aí que for na hora do foco também pode virar o celular assim, ó. Tá, igreja? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Jesus. Eu vou ler aqui, igreja, deixar uma palavra para a igreja. Tá meio escuro, mas vai dar para enxergar de longe. Os irmãos aí, se eu ver alguém gaguejando aqui, louvado seja Deus, é normal, porque eu esqueci a lanterninha em casa, igreja, tanta coisa, tanta correria. A palavra de Deus vai falar no livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 11, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eclesiastes, ela fala, louvado seja Deus, essa palavra, ela vem falar do pregador, né? O pregador, glória a Deus, aleluia, que ele deparava com as coisas que acontecia no dia a dia. É como nós se paramos aqui e começamos a analisar o que Deus tem feito, o que Deus tem feito ao nosso redor, que nós possamos ver e contemplar, e tudo aquilo que favorecemos nós. Então o pregador, ele começou a observar e relatar cada fato do que acontece no dia a dia. Para quê? Para que nós saibamos que nós estamos no mundo por pouco tempo. E no mundo de pouco tempo que nós estamos, o que nós temos de aproveito é a palavra de Deus. É servir a Jesus de corpo e alma e espírito. Por quê? O pregador ele relata em vários fatores aqui que tudo desse mundo é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade. Então o que quer dizer com isso? Que nós não devemos se apegar nas coisas desse mundo, mas se aproveitar o tempo que nós estamos aqui, para quê? Para nós adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, porque esse sim são coisas que, glória a Deus, aleluia, vai fazer com que nós aproximamos de Deus e vai fazer com que nós tenhamos uma eternidade no céu, na glória, porque esse mundo é um mundo a qual já foi entregue para o maligno e é um mundo que a qual já vai ser destruído. Então é pouco tempo que se resta. Então para que se apegar nas coisas desse mundo? Olha que a palavra de Deus é uma mensagem um pouco diferente, mas eu creio que os irmãos vão entender. Louvado seja Deus, que o pregador ele relata aqui nesse livro de Eclesiastes, capítulo 11, ele disse assim, ó, louvado seja Deus. Como é bom o tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É esse que nós vivemos agora. Tem um tempo da juventude e depois vamos chegando na fase já mais de idade, vem a velhice. A igreja tem se preparado para a velhice? A igreja tem se preparado, porque vai chegar um tempo que a velhice vai chegar. Ela vai vir. Então o pregador ele relata isso para nós entender que nós temos um momento na nossa adolescência, na nossa juventude, que nós temos sim que aproveitar, que nós temos sim que, glória a Deus, aleluia, de aproveitar do bom e do melhor dessa terra. Mas ele vai relatar aqui da maneira que nós devemos nos aproveitar. Qual é a maneira? Na presença de Deus. Não sair dos olhos de Deus. Não sair do caminho de Deus. Porque esse mundo ele é traiçoeiro, é um mundo perigoso. É um mundo onde foi entregue ao maligno. Então se nós não vigiar, se o jovem, aqueles que vivem nesse mundo, não vigiar, glória a Deus, aleluia, traremos consequência para a nossa vida, podemos até perder a nossa salvação. Então o pregador ele vai explicar aqui, de uma maneira que, glória a Deus, aleluia, eu creio que os irmãos vão entender sim.
ouve bem aqui a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Aleluia. Porque depois de muitos dias o achará. E não é verdade, igreja? Observa quando uma dona de casa, ela pega uma vasilha para fazer o pão. O pão, se você fazer ele no fogão, fermentar ele, preparar ele, e ele estiver pronto, se você guardar ele, ele dura muito tempo. O pão, ele dura muito tempo. Quando você precisar, numa ocasião que você está necessitado para se alimentar, você vai lá e vai procurar, o pão vai estar lá. Olha que o pregador, ele começa aqui a nos, glória a Deus, aleluia, mostrar a nossa vida continuando, como que ela é. E como que nós temos que ser diante da presença de Deus. Louvado seja Deus. Para que temos que guardar? Por quê? Reparte com 7 e ainda até com 8. Por quê? Não sabemos que mal haverá sobre essa terra. Olha o que essa palavra está trazendo. Você sabe o que vem pela frente? Você sabe o que vai acontecer mais para frente? E o tempo da fome? E o tempo da necessidade? O pregador está relatando aqui, são daqueles que vigia, são daqueles que não larga da presença de Deus, que dá ouvido à palavra de Deus e continua alimentando dela. Porque quando, louvado seja Deus, nós oramos e buscamos a Deus, Ele nos ouve. Eles vêm até nós, o nosso Deus, Ele vem até nós, porque Ele fez uma aliança conosco. O nosso Deus, Ele nos ama. Por isso que nós não devemos se apegar nas coisas desse mundo. Por isso que não devemos, louvado seja Deus, nós querer viver para este mundo. Esse escritor que está aqui na palavra de Deus, ele relata também, glória a Deus, aleluia, sobre as nuvens. Ele relata de uma maneira que nós temos que ler para compreender. Olha que fala a palavra de Deus aqui, ó. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo uma árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que as árvores caem, ali ele ficará. Mas o que o pregador ele quer dizer com essa escrita, com essa palavra? Que nós não entendemos o mistério de Deus. Verdade, ó Deus. Que aleluia. nós não entendemos nada sobre Deus. Mas Deus, Ele sabe tudo de nós. Deus, Ele sabe tudo dessa terra. Deus, Ele sabe. Olha bem, igreja, que acaba de vir aqui na minha mente agora. Observa, a Bíblia está falando aqui, no livro de Eclesiastes, sobre o tempo e sobre a nossa vida na terra. E sobre a alimentação que nós temos que preparar para os dias que vêm pela frente, para os dias que nós não sabemos o que vai acontecer. Então a Bíblia relata, a pregadora relata que nós temos o nosso alimento, nós vamos preparar ele, que se um dia vir um tempo difícil, nós vamos ter ele armazenado, guardado. Assim a nossa vida com Deus. Nós temos que estar nossa vida, glória a Deus, aleluia, espiritualmente, cheia da graça de Deus, cheio do conhecimento de Deus, cheio das bênçãos, das maravilhas de Deus. E como conseguimos isso? Através de oração, através de busca, através de revestimento. É buscando o Senhor, é buscando a presença de Deus sobre nós, é nas campanhas que nós façamos. Tudo isso, igreja, é revestimento, é buscar o Senhor, é ter as nossas vasilhas, nossas botijas transbordando. Do que? Do poder de Deus, da glória de Deus. Nós não podemos estar em falta, mas sim em sobra. Porque aquele que tiver em falta vai passar por momentos difíceis, como passou, que era 5 virgens.
aquelas que não era prudente, né? Aquelas que não tinha o azeite de sobra, não se preparou. Elas não se preparou, mas aquelas 5 prudentes, ela já foi diferente das 5 nersa. Por quê? As prudentes, elas preparou. Então aqui o pregador, louvado seja Deus, ele está falando também sobre esse assunto. Qual o assunto? Que ele deu o exemplo do pão, que se nós colocar ele na água, se a mulher colocar, porque precisa de água para ali fazer o pão, para preparar, precisa do leite, precisa de algo para amolecer. Aí o que vai acontecer? Ele vai criar uma massa, e aquela massa ela vai pegar uma resistência para 3, 4 dias ou até mais. E aonde come 7, come 8. Aonde come 7, come 8. Louvado seja Deus. Aqui ele está falando para nós também sobre a natureza. A natureza, ele quer dizer que Deus manda a chuva do céu, tanto do norte como do sul. E essa chuva ela é tão pesada, tão forte, porque nós não sabemos o que vem pela frente. Por isso que ele falou que tem que preparar o alimento e guardar, estocar, porque uma hora pode precisar. Porque se uma árvore com a chuva tão forte, quando cai a árvore, como essa árvore aqui, tem uma árvore que atrás cair daqui, igreja, ó. Tá vendo essa árvore cair daqui? Ela vai ficar porque não vai ter ninguém que vai mover ela. Ninguém vai tirar ela. Então o que o pregador quer dizer? Que tudo isso aqui é vaidade nesse mundo. Tudo são coisas passageiras. Está aqui, ó. Tudo são passageiras. Um dia com o tempo se acaba. Um dia com o tempo fica aí. E nós? Como que nós ficamos? Crescemos? Nascemos, crescemos para morrer, para virar estrumo da terra. E aí, esperar o juiz vir sobre nós? Não, igreja. O nosso propósito de nós estar aqui na terra é de nós adorar a Deus. É de nós ter comunhão com Deus. É de nós dedicar na presença de Deus e fazer o ID e ganhar almas para o reino do céu. É de marchar, é de caminhar na presença do Senhor. O que Deus quer de nós é esse esforço. A igreja não pode parar. A igreja tem que estar sempre caminhando na presença do Senhor, agradando a Deus. Assim como fala, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Aqui ele fala no versículo 5. Assim como tu sabes, olha o exemplo que ele vai dar aqui para nós. Se nós sabemos, ele está falando aqui, ó. Se nós sabemos, louvado seja Deus, qual o caminho do vento e qual a forma. O pregador ele quer saber se nós sabemos qual é o caminho do vento. Por acaso nós sabemos que lado que vai vir um vento? Na memória que ele está aqui, ele já volta para ali. Nós sabemos? Não, nós não sabemos. Os mistérios de Deus, nós não sabemos. Aí ele dá outro exemplo aqui na Bíblia. Você sabe como uma criança ela se forma dentro de um ventre de uma mãe? Nós não sabemos isso, mas o nosso Deus sabe. Porque foi tudo feito pelas mãos deles. Foi tudo feito pela mão de Deus, pela mão do Todo-Poderoso. Então para que quando nós crescemos, viemos para esse mundo, queremos viver tanto tempo nessa terra, se tudo é vaidade? Há um propósito. Há um propósito, glória a Deus, de nós adorar a Deus nessa terra. Há uma proposta, a Bíblia fala que nós temos que ser o sal da terra. Porque se tudo é vaidade, para que então que nós vamos se apegar nas coisas que são tudo passageiras? Aleluia. O que nosso Deus quer de nós é esforço, é buscar mais a presença dEle. Então nosso tempo aqui na terra é para adorar a Deus. Porque se nós viver muito tempo na terra, do que vai servir? Aleluia. Do que vai servir nós viver tantos anos na terra? O que nós vai levar para si? Nada. Então tudo chega a um tempo nessa terra
tudo chega um tempo. Chegou o tempo dessa árvore. O ano passado, ela estava de pé. Aí veio o vento, como disse aqui a palavra de Deus. Ela não aguentou o vento que veio. Não sei se é do norte, se é do sul. Mas veio o vento. Ela caiu. E nós, na presença de Deus, temos que buscar o Senhor. Temos que dedicar na presença de Deus. Temos que nos humilhar diante de Deus, para que nós não caímos como esta árvore, para que nós não sejamos palha. Nós temos que ser bom soldado do Senhor. Nós temos que fazer parte do exército do Senhor, de homens, mulheres corajosos, que larga tudo para estar aqui no monte, para estar na vigília, para estar no culto, para fazer o ID, para pegar a palavra de Deus, ganhar almas para o reino do céu. Porque o bom instrumento está na terra para ser usado pelo Senhor para ganhar almas. E é o que nós fazemos aqui, igreja. É o que nós fazemos aqui. Nós estamos aqui em busca de almas para o Senhor. Nós estamos em busca aqui de mais almas, perdão, igreja, de mais alma para o reino do céu. Porque em breve, Jesus, Ele está voltando para buscar a igreja. Porque se fosse para nós viver muito tempo aqui nessa terra, todos iam querer, todos iam gostar. Mas para quê? É vaidade. Isso é vaidade, querer viver muitos anos nessa terra. Aqui o escritor ele escreve, falando para nós, se é vaidade, então vive para Cristo, vive para Deus. Louvado seja Deus. Se preparem como aquelas 5 prudentes, aquelas virgens prudentes, ela se preparou. Mas o pregador, nessa pequena meditação, nessa pequena palavra, ele escreve aqui também, louvado seja Deus, alegra-te, mancebo, alegra, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração no dia da tua mocidade. Ele tá falando que não é para nós aproveitar. Aqui ele não está falando, não está aprisionando ninguém. Ele só está dando um alerta. Ele só está querendo preparar nós, preparar o povo para que nós entendemos o contexto da nossa sobrevivência nessa terra. Será que é só para viver para esse mundo? Comer, beber e dormir e querer vida boa? Como vida boa nessa terra? Se tem os principados, potestades, os demônios que estão por aí, se levantando todo dia contra a nossa alma, para nos destruir, é uma coisa que eles tentam todo dia. E se nós estamos vivos, se nós estamos aqui ainda, porque o Senhor tem nos sustentado. Se tem um Senhor que nos sustenta, então nós temos que glorificar a Deus e permanecer na presença de Deus. Porque Ele tem dito que um dia o Filho dele voltará, está na Bíblia, e há de voltar. Mas se Jesus voltando, como que está cada um de nós? Como que nós estamos para receber Jesus, se Ele está voltando? Estamos, glória a Deus, aleluia, com as nossas vaidades na cabeça de querer continuar vivendo para esse mundo? Se Deus tem uma promessa para nós, amém, igreja? Amém. Amém. Se Deus tem uma promessa para nós, por que nós vamos querer viver os nossos dias de vida que nós temos para esse mundo? Se nós estiver para esse mundo, nós perder a salvação. Glória a Deus, aleluia. Se nós perdermos a salvação, Espírito de Deus, como que aproveito que nós teve? Se nós aproveitar esse mundo e perder a salvação. Então é necessário que vivemos nesse mundo, mas no propósito de adorar a Deus, de fazer o de melhor para Deus, de fazer o que Deus nos manda, nos ordena, assim como tem nos ordenado nesta noite, assim como tem nos ordenado na quinta e na segunda-feira.
Então Deus, Ele quer que nós damos ouvido no que Ele fala. E não que nós sejamos soberbos e andamos com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos. Não vai dar em nada, é vaidade. Porque está agradando a ti próprio, não a Deus. Aí você está se servindo em você mesmo. E Deus está falando assim, ei, não é isso que eu quero para você. Não é isso que é para você viver nesse mundo. Eu te permiti você vir nesse mundo. Até aqui eu tenho sustentado. Mas o que fazeis por mim? Reconheceste meu filho, aquele que morresse na cruz do Calvário, pelos seus pecados, pela sua vida, pela sua alma. Reconheceu ele. Você reconhece meu filho? Porque se você não reconheceu meu filho, que tem morrido por vós, então como que você vai me conhecer também? Porque quem vai apresentar nós ao Pai é o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Então nós temos que reconhecer que Jesus, Ele é Filho de Deus. E guardar as palavras do Senhor, a qual Ele tem trazido a nós. Porque esse Jesus, Ele veio porque Ele viu que não havia um justo na terra sequer. Não tinha ninguém que se salvaria. O qual nosso Deus, o Todo-Poderoso, olhava e visse que não tinha um justo, que poderia se destruir tudo. De maneira que não tinha ninguém que adorava a Deus, estava tudo bagunçado. O povo vivia nas suas próprias cobiças, nas suas próprias corrupciência. Era um antro de iniquidade. Nada agradava a Deus, os olhos de Deus. Agora o Senhor nos traz, glória a Deus, aleluia, esse direito de nós adorar Ele em liberdade, porque não vivia como no tempo passado, que era o tempo da lei, a qual, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, o homem com a sua perversidade, glória a Deus, aleluia, não desse ouvido à palavra do Senhor, desviou, saiu da presença de Deus. Agora vem Jesus Cristo no meio deles e eles então não o conhecem. Jesus, Ele veio por nós, muitos não o conhecem, não aceita Ele como Filho de Deus, não aceitou aquele que nos deu a vida, aquele que nos trouxe a salvação. Hoje que nós vivemos na liberdade de nós caminhar, glória a Deus, Ele sair pregando a palavra de Deus, como no outro tempo, louvado seja Deus, se tornaria muito difícil, porque havia a lei do homem. Hoje nós vivemos pela graça, hoje nós vivemos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é tempo de fazer um compromisso com Deus, é tempo de estar na presença de Deus. Você jovem, moças, moços, pais, leva os seus filhos à igreja, ensinarem o bom caminho a Ele, que é o caminho da salvação, o caminho de Deus, para que quando chegar na idade, eles vão lembrar do que eles têm aprendido lá atrás, que têm escutado da palavra de Deus. Esse é o tempo de não levar nossos filhos, não levar nossas famílias à igreja, lutar por eles, lutar pelo povo. É necessário que nós façamos isso. A igreja ela não pode parar, a igreja tem que continuar marchando, porque enquanto a igreja ela começa a entrar no sono, na indolência, o mundo lá fora não, estão escancarando cada vez mais, com festas e festas mundâneas, com muitas iniquidades e profanação, blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, deixando o pecado, as igrejas entrar para dentro do templo, escandalizando a palavra de Deus. Por isso que nós temos que nos preparar, igreja, por isso que nós temos que, glória a Deus, aleluia, nos colocar diante de Deus, de corpo e alma e espírito, e dedicar mais nas coisas do céu, na santa palavra de Deus.
É o que poucos estão fazendo. É o que poucos estão fazendo. Nesse tempo dessa semana, Aleluia. festa aqui na nossa cidade. Quanta jovem, Aleluia. ia de encontro às bobinação, os desejos da carne, alimentar por uma noite, É verdade. por uma aleluia. semana. E depois, qual é o resultado de tudo isso? Qual é a consequência que essas festas de hoje elas vai trazer? Negatividade, nada de bom. São memórias, são pensamentos, são coisas que acontecem ali, que são passageiras. Aí daqui 2 semanas, 15 dias, já acabou aquela sensação, aquele desejo, aquela coisa, acabou. E já esta palavra aqui não, ela nos alimenta dia e noite. Porque aqui é boca de Deus, é a palavra de Deus. Essa palavra, ela traz conforto para nós. Essa palavra, ela traz alegria para nós. Essa palavra, ela faz nós, glória a Deus, nós converter diante de Cristo. E nós nos humilhar diante de Deus, porque nós sabemos que somos pó. Nós somos pó. Mas o grande juiz virá sobre nós. Por isso nós temos que nos dedicar diante da presença de Deus. Olha o que ele diz aqui, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Continuação que eu tenho dito da mocidade. E a mocidade anda pelos caminhos teu, com o coração e pela vista dos teus olhos. Vocês querem andar, mocidade? Vocês querem caminhar? Aqui o pregador, o narrador, ele não está falando que não pode. Sim, como devemos. Mas a Bíblia fala que nós não devemos sentar nas rodas dos escarnecedores. Mas aonde tem um servo de Deus, ali Deus se faz presente. Deus guarda, Deus protege. Tem tantas maneiras de nós nos colocar diante do povo ímpio. E eles vão olhar e vão saber que você é diferente. Porque aquele que tem luz é diferente daqueles que estão em treva, que estão na escuridão. É diferente. O comportamento, a decência. E não sair da sua casa de uma maneira aonde você quer ser o holoforte, quer se mostrar o que tem de melhor. Não faça isso, jovem. Não faça isso, moças, rapazes. Conhece a Deus, conhece a palavra de Deus. Conhece a verdadeira palavra do Senhor. Dai ouvido a ela no tempo da sua mocidade, para que não traz transtorno, para que não te traz decepção, porque esse mundo só traz decepção, transtorno. Quanta jovem de 13, 14 anos, já mãe, rapazes, mundo das drogas, das prostituição, já preocupando os pais, até a lei da terra. Mas existe um caminho certo, o caminho da verdade. É Jesus Cristo, ele diz, eu sou o caminho da verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele é o caminho e a verdade e a vida, então nós temos que ir por esse caminho da verdade e a vida. Onde é esse caminho? Eu quero ir. É isso que o povo tem que ouvir. Porque Jesus é a vida, ele venceu a morte. Louvado seja Deus, glória a Jesus, que essa mensagem chega. Louvado seja Deus na vida de cada um, para que haja conserto na presença de Deus, porque o narrador está falando, anda sobre as suas vistas e não pelas vistas dos outros. Anda com as suas vistas,
Por que ele está dizendo isso? Porque tem pessoas, o crente, ele vai pegar a companhia daqueles que são ímpios. O narrador está falando que nós temos que andar, nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, comprado e lavado pelo sangue de Cristo. Nós não podemos fazer decepção das pessoas, não. Porque aquelas pessoas precisam de nós no meio deles para eles ouvir a verdade. Então não é porque nós somos cristãos, conhecedores da palavra de Deus, não vou misturar com esse povo. E se ali tem um que vai ser melhor do que eu, que vai pregar melhor do que eu, então não podemos. Não podemos escolher as pessoas, apontar dedo para elas, não podemos fazer julgamento. Nós temos que entrar no meio deles com autoridade e pregar, ensinar a palavra de Deus. E pregar o amor de Deus. Ganhar essas almas para o reino do céu. Eles estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Eles estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Elas estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós estivermos no meio deles, nós temos que caminhar com nossos olhos. Por quê? Porque se nós nos contaminar, o juiz virá contra nós. O juiz de Deus virá sobre nós. Então por isso que nós temos que estar na presença de Deus, se comportar como varão, varoa de Deus, como servo de Deus, e viver na presença de Deus, e na comunhão do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Para encerrar, a igreja, diz assim, ó, o pregador: afasta, pois, a ira do teu coração, e renove da tua carne. Louvado seja Deus. E renove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Afasta do teu coração, afasta tudo aquilo que é mal, que é ruim, que não vai ser bom para você. Afasta. Não continua no meio. Não insista continuar errando. A palavra de Deus está falando: se afasta. Se afasta. E anda no caminho do Senhor. Não endureça seu coração. Porque se você endurecer seu coração, continuar com ele duro, você vai continuar caminhando no caminho mau. Mas quando você dá ouvido a essa palavra, se afasta o mal do seu coração e anda na presença de Deus, o Senhor te dará livramento e Ele andará com você. Amém, igreja? Que essa pequena mensagem chegue até vós e faça proveito dela. E continua na presença de Deus. Não sai do caminho do Senhor. Aqueles que estão, você que está na presença de Deus, continua firme e perseverante, porque Jesus já está às portas. Jesus já está voltando. E Jesus vem para buscar os eleitos. Ele vem para buscar o selado. Ele vem para buscar, glória a Deus, aleluia, nós que somos comprados, lavados pelo sangue de Cristo. Porque aqueles que praticam a iniquidade são aqueles que escolheram esse mundo, louvado seja Deus, para ficar. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que mostrar para Ele, glória a Deus, que existe um céu, que existe um Deus, que existe um Jesus, que Ele morreu por nós na cruz, que quer nos salvar, que está dando oportunidade de nós abandonar, largar esse mundo, rejeitar esse mundo e adorar a Deus como o único Salvador. Amém, igreja? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E na quinta-feira estaremos aqui nesse propósito de queimar, né? De fazer ali, glória a Deus, aleluia, de queimar os nomes ali, de encerrar aquela campanha e já começar numa outra de 3 sexta-feiras, assim como nosso Deus tem nos ordenado. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um. E medita bem nesta palavra, igreja. Medita bem, glória a Deus, na palavra do Senhor. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe. Até uma noite abençoada por Deus. Até o próximo culto aqui no monte, se assim o Senhor nos permitir. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. Os cumprimento aqui ao pastor Adelias. Estamos aqui, né, irmãos,
vamos encerrar aqui essa segunda-feira. Quinta-feira, se Deus nos permitir, nós vamos estar aqui. Glória a Deus. Agora você que está ouvindo este vídeo, escutando agora esse vídeo, deixa os seus comentários, pedido de oração, compartilhe, que Deus vai dar vitória. Vamos orar a Deus neste momento, Glória a Deus. em nome de Jesus. E você também, quando ouvir esse vídeo, você dobra o seu joelho, porque o Senhor está dando bênção para cada um de Aleluia. vocês, para Glória cada irmão, cada irmã. Lembra que vai ter campanha do óleo, dos pedidos de orações que vai ser colocado na botija de óleo. Essa quinta-feira encerra, né, pastor irmão Ezequiel? Amém. Então, vai ter outra campanha. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço nesta noite, Pai, levasse as terras de Comanábia. Abençoa, meu Pai, cada um, meu Pai, de nós. Abençoa, meu Pai, neste monte, Pai, onde nós estamos orando para cada irmão e cada irmã. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, queima o laço, despedaça a lança. Que a palavra desta noite, meu Pai, entrar. Nesta segunda-feira, meu Pai, ouvir esta oração, ouvir esta live. Que seja, meu Pai, destruído os grilhões de Satanás. E dá a bênção. Pai, em nome de Jesus, realiza os seus sonhos. Os seus projetos de vácias, né? Canta, lábia, súbia, comunai. Dai a bênção, Pai. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dai a bênção. Pai, visita o seu lar, sara, meu Pai, e liberta, Pai, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.